Olá pessoal, boa tarde. Quinta-feira, 19 de julho. Bate-Papo Esportivo está começando aqui na TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate que fala tudo sobre o futebol. Vamos aos destaques do programa de hoje. Atlético tropeça nos seus erros e perde para o Grêmio. Cruzeiro pode ter estreia de reforço hoje. América tem baixa de última hora para o Clássico. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo e convidamos você a participar com a gente para fazer interação entre você e os nossos comentaristas. Ana Cláudia Mascarenhas, explica aí, pessoal de casa, Ana, como é que eles fazem para participar? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Isso mesmo, pessoal. Participe com a gente nesse bate-papo. Mandem sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038. Vou repetir, 984-950038. Ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Participe com a gente. Mandem suas perguntas e mensagens sobre Atlético, Cruzeiro e América. Contamos com a sua participação. Estou esperando por vocês. E hoje a torcida atleticana aí, que deve estar mordida, né, Ana? Nossa! Pode mandar mensagem aqui Desabafa, pra gente, desabafa. Pra gente botar pros nossos comentaristas aqui. A torcida do Cruzeiro, que deve estar aí na expectativa do América também, clássico de hoje, manda mensagem também. Convidamos vocês também a acessarem as redes sociais do programa. O Bate-Papo Esportivo está no Facebook, no Instagram e também com o canal no YouTube. Entre lá e confira vídeos exclusivos do programa que separamos aí para vocês. E aí, o Atlético ontem, hein? Perdeu pro Grêmio, jogou bem, jogou mal. Vamos comentar isso aqui hoje, vamos levantar essa bola para os comentaristas aqui. A expectativa para o clássico de hoje, América baixa de cima da hora. Será que o Serginho vai fazer falta ao time do América hoje no clássico? E o Barcos, hein? Vai estrear ou não vai estrear hoje pelo Cruzeiro? Campeonato Brasileiro recomeçou ontem. São Paulo, hein? Ganhou do Flamengo no Maracanã, Flamengo líder, ainda continua líder, mas a coisa começou a embolar. Então, muito assunto pra gente falar aqui. Fred Jota, seja bem-vindo. Vou começar então já com esse que eu coloquei aqui. Surpresa já de cara nesse Campeonato Brasileiro. O São Paulo foi lá pegar o líder Flamengo, ganhou e a coisa já começou a embolar aí. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Não achei que foi tão surpresa assim, não. Se a gente for imaginar que o São Paulo estava em terceiro lugar antes do início da rodada, era um jogo de briga lá em cima, né? O Campeonato Brasileiro tem essa característica de realmente ser um campeonato muito acirrado. Então, foi um resultado que ninguém esperava. Será mesmo? Eu acho que o São Paulo cresceu um pouco antes, né, do início da Copa e mostrou credencial para vencer o Flamengo. Não acho que foi uma surpresa tão grande assim. Então nós podemos ver coisas diferentes aí nesse retorno Pode esperar. brasileiro. É praticamente um outro campeonato. Muitos jogadores saíram. Alguns chegaram, né? Nós vamos falar sobre isso, por exemplo, em relação ao Atlético, né? Times diferentes, com performances diferentes. Edu Panzi, seja bem-vindo aí. Obrigado. E o Atlético ontem? Uma decepção para você ou dentro do esperado o resultado e mais, o que o time apresentou ontem? Um abraço, Breno, quem está ligado no Bate-Papo Esportivo. Eu acho que o resultado está dentro do esperado. Eu imaginava uma possível vitória do Grêmio, jogar lá é sempre difícil, o Grêmio é o melhor time do Brasil. O jogo em Porto Alegre, fora de casa, o Atlético já tem um histórico meio ruim jogando fora de casa, mas o desempenho foi decepcionante. O Atlético jogou muito mal, mas foi muito mal mesmo. Deu um chute no gol, que serviu para machucar, para lesionar o Edinho. O Marcelo Groi não vai precisar nem lavar o uniforme, não trabalhou no jogo. Só deu Grêmio, os números do jogo refletem exatamente o que aconteceu em campo. Grêmio com muito mais posse de bola, com muito mais finalizações, até deu um chute no gol. E é decepcionante. A zaga foi mal, o meio foi mal, o ataque não existiu, saída de bola muito preocupante e nenhum destaque individual. Aliás, um destaque individual, o Zé Wellison, mais pela marcação, porque da parte ofensiva o Atlético não entrou em campo ontem. Para fechar a turma aqui hoje, Guilherme Guimarães. Guilherme, expectativa aí para essa volta do Cruzeiro no Brasileiro, porque já jogou segunda-feira pela Copa do Brasil. Acho que a expectativa maior da torcida hoje é Barcos. Se joga ou não joga? Um abraço, Breno, um abraço para todo mundo que está acompanhando de casa. Fred Jota aqui comigo e o Edu Panzi.
Realmente, Breno, você falou bem aí, a torcida do Cruzeiro está muito curiosa para ver o Barcos em campo e hoje isso tem tudo para acontecer. O Barcos foi relacionado para a partida, possivelmente vai ser o titular. Os indícios que a gente tem aí, as apurações que fizemos, dão conta de que o Barcos começa jogando. O Mano Menezes fechou o treinamento de quarta-feira. A imprensa acompanhou apenas aquele toque de bola inicial ali, depois todo mundo deixou a toca 2, mas a opção do Mano pelo Barcos, ela é bem evidente. O torcedor do Cruzeiro que for ao Mineirão deve ver um time diferente aí, se comportando de uma maneira diferente, porque o camisa 9, né, é efetivo, o Barcos vai vestir a 28, mas o trabalho que ele fará em campo é do centroavante, o camisa 9. Vamos começar então, dando uma olhadinha aí nos resultados dos jogos de ontem à noite pelo Campeonato Brasileiro. Tá aí, o Ceará venceu o Sport, Ceará que tá lá embaixo, com a corda no pescoço. Primeira vitória do Ceará no campeonato. E o jogo foi bem mais ou menos. Eu assisti esse jogo, foi bem mais ou menos. O Vitória também aí vencendo o Paraná. O Paraná tá namorando a segunda divisão e tá difícil a coisa. Candidatíssimo, né? O Botafogo perdeu pro Corinthians por 2-0 com um golaço. Do Rodriguinho. Lembrando que nesse jogo o Cássio foi o melhor em campo. O Cássio fez uma defesa monstra. Várias e uma... uma foi monstra. 2 em 1, né? Espetacular. Grêmio, 2-0 no Atlético. E o que eu comecei com o Fred aqui, Flamengo perdeu para o São Paulo de 1-0 com mais de 50 mil pessoas no Maracanã. Quer dizer, por isso que eu te perguntei se alguém estava esperando, porque a torcida do Flamengo não esperava esse resultado de jeito nenhum. Você lembra o que eu falei aqui terça-feira do time que mais ganhou com essa parada da Copa, né? O São Paulo. Os jogadores que perdeu, nenhum deles era titular absoluto, o time estava bem na tabela. Por incompetência, assim como o Atlético, ele não disputa outra competição, está só no Brasileiro. O São Paulo volta forte como candidato a brigar lá em cima. Vamos conferir então os jogos de hoje que fecham aí essa 13ª rodada do Brasileiro. Aí, Chapecoense e Bahia, 7h30 da noite, mesmo horário de Cruzeiro e América no Mineirão. Aí depois tem a turma das 8 horas da noite, clássico em São Januário. Vasco e Fluminense. É o clássico rato, né? O Vasco tem rato em São Januário e o Fluminense nas Laranjeiras. Que beleza. Vocês acham que o Enderson sobe mais uma telezinha no telhado eu Bahia? Eu acho que o Bahia não ganha de Chapecoense. Também acho que não. Clássico Santos e Palmeiras no Pacaembu. Bom jogo. Esse vai ser um jogão. E fechando aí, Atlético do Paraná e Inter. Aquele jogo meio morno, né? Os dois times ainda tentando se estabelecer no Brasileiro. O Inter é outro que se deu bem também. Perdeu ninguém, tá bem posicionado na tabela e por incompetência também não tem. Só tem o Campeonato Brasileiro, é outro time que pode se dar bem. E o Atlético Paranaense, podemos dizer que está estreando, né? Porque o que aconteceu até agora foi nada, né? E ainda mudou de técnico agora. Disputou o Paranaense com o time, não era o time titular, o Fernando Diniz comandou em pouquíssimos jogos, não deu para implantar nada do que ele queria, então está começando meio que do zero o Atlético Paranaense. Ele implantou e deu errado, né? Tentou, né? Mas o prazo é muito curto, né? Deu errado, Fred, não tinha jeito. E ele não muda. Fernando Diniz é um cara que põe a ideia dele, dando errado, vai, não muda. E aqui no Brasil não tem jeito. Você não vai ser rebaixado, abraçado com o treinador. Não tem jeito. O Atlético Paranaense estava muito mal. Bom, fala do América, né? O América tem um desfalque aí de última hora para o clássico contra o Cruzeiro. O meia Serginho, que estava relacionado para o jogo. Mas ontem à noite o América foi notificado pelo Santos, que é dono do passe do jogador, que haviam aceitado a proposta do Kashima Antlers, do Japão, para contratá-lo. Com isso, Serginho foi retirado aí da concentração ontem à noite mesmo e o América, por força de contrato agora, só tem uma saída. Ele pode igualar aí a oferta feita pelo Kashima e comprar o Serginho para que ele seja mantido aqui no América. Mas aí, né, Fred, esbarra naquela situação, né? O América pode até igualar a proposta do Kashima, mas e a história do salário? Será que o América vai conseguir igualar o salário que um time japonês está propondo para o Serginho? Pouquíssimo provável, né? A gente tem que ser muito realista, né? E uma perda considerável para o América. O melhor jogador do ano no América, sem dúvida nenhuma, foi o Serginho. Com sobra. Isso aí, sim, né? E o América pode recomeçar com o Campeonato Brasileiro sem o treinador que tinha desde 2016, sem seu principal jogador e com algumas contusões aí que podem fazer diferença. O Wailon, por exemplo, é um jogador que faz muita falta no esquema do América. O América, ele muda o patamar dele nessa virada da Copa, né? Era uma coisa tranquila. O comando do Enderson, todo mundo já conhecia, já tinha um estilo de jogo, já tinha uma aceitação do meio como um todo, jogadores, torcida, até a gente mesmo aceitava um pouquinho já entendia melhor.
e agora fica uma incógnita, né? O Drubsky, por mais que ele trabalhe no clube há algum tempo, é um treinador sem muito tempo, né? Há muito tempo que ele não dirige um clube e nas últimas vezes não teve bom resultado. E Olha a o situação, provável América de hoje, com a característica de time muito lento, né? Você tem o Donizete, o Juninho, os volantes, você tem o Wesley. No outro bloco pra gente falar mais sobre o time. É, a característica bem lenta do time. O que eu quero entender com vocês, você falou aqui que o Serginho sobrou aí no América. Então você acha que vale a pena o América fazer qualquer tipo de esforço para manter o Serginho? Com responsabilidade, né? Não adianta o América gastar o que não tem e lá na frente, aí cai para a Série B mesmo com o Serginho e vai passar dificuldade para montar um time, ou então permanece na Série A e não vai ter dinheiro para se reforçar para o ano que vem. Tem que ser tudo feito com responsabilidade, tentar pegar um investidor, fazer uma composição com outro clube, você entrega algum jogador da base, promissor, parte dele para um outro clube, esse outro clube investe no Serginho. Tem que fazer uma engenharia para tentar ficar com o Serginho, mas eu não estou acreditando muito não. Acho Agora, que ele Guilherme, sai. essa situação do Serginho, ela é idêntica do Roger Guedes, do Atlético. O América, quando contratou o jogador, assim como o Atlético, eles sabiam desse risco, de ser uma vitrine para o jogador ir bem e sair. Os times também têm que começar a criar uma estratégia, já um planejamento, porque o América tem um prazo para poder resolver isso, né, de igualar. E não fala qual que é o prazo. A assessoria de Geralmente imprensa falou que não vai 72 horas, falar, né? Mas vai fazer agora, de uma hora para outra, era muito mais fácil, né, Fred? Você arrumar um planejamento e acertar isso. Quem indicou o Serginho para o Kashima Antlers foi o Zico, o ex-treinador, Tá voltando, ex-jogador do Kashima Antlers, volta ao clube após 16 anos. E o Zico chega ao Japão, ele colocou na sua rede social no Twitter, que no dia 3 de agosto ele chega para começar o trabalho. Então acredito Ele que... vai ser diretor lá. Ele vai ser diretor técnico, o Zico. Então ele chega dia 3 de agosto. Acredito que até esse dia o Serginho, se de fato... Mas concretizar. com essa proposta aí, igual o Edu falou, isso aí é... O América, 72 horas resolver. segundo o Ademir Quintino, né, que é um conhecido jornalista lá da Baixada Santista, cobre o Santos há muito tempo, é comentarista dos canais Esporte Interativo, a proposta é de 1.800.000 dólares, é muito dinheiro, né, se você for fazer a conversão para reais, dá quase 7 mil reais na cotação do dólar de hoje, 7 milhões de reais na cotação. Você tem no bolso, né? Mas se você quiser eu te empresto daqui a pouco. Então, 1.800.000 dólares, o Santos tem 70% do jogador, os outros 30% são divididos aí em empresário, agentes, que a gente sabe que funciona isso no futebol, com uma certa responsabilidade agora que mudou as regras da FIFA, né? Mas, então, o Serginho, na minha opinião, o América está fazendo isso, tentando achar uma solução e talvez até para dar uma resposta para o seu torcedor para dizer que tentou. Pelo menos tentou. Vocês acham que o Serginho seria uma boa contratação para Atlético ou Cruzeiro? Na minha opinião, sim. Para elenco? Eu acho que sim. Sim. Só que ele já jogou 7 jogos. Não, é só para fazer uma constatação de qualidade. Eu estou dizendo Atlético e Cruzeiro bancarem isso, está aqui, tá pago, é meu, fica aí até o final fica do no ano. América. Sim. Entendi. Ano que vem ele vem para cá. Só que é um dinheiro que é uma realidade para Atlético e Cruzeiro e não é para o América. É urgência arrumar um meia agora, né? Esperar até o ano que vem. Eu faria isso. Não acho só meia não, mas vamos falar disso depois. Bom, agora eu tenho uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade com bom custo-benefício. Sorrisos apresenta Sorriso de Cinema. Eu precisava mudar. Disso eu tinha certeza. Meu momento profissional, minha carreira, eu precisava avançar. Claro que eu me dediquei, eu estudei, eu até consegui várias entrevistas. Foi quando eu decidi cuidar de mim. Cuidar do meu sorriso. Transformação completa. Mudou minha carreira, mudou minha vida. Mude sua vida no Programa Nacional de Estética Odontológica, na Sorrisos. Então, pessoal, se vocês precisam de tratamento dentário, procurem a Clínica Sorrisos mais próxima da sua casa e façam um orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a derrota do Atlético ontem em Porto Alegre. Não sai daí!